Saturno recupera seu movimento direto no dia 4 de novembro, após a retrogradação iniciada em 17 de junho. E aí, será que estamos preparados para o julgamento? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Recapitulando a retrogradação, vou deixar aqui o vídeo do momento em que ele entrou retrógrado para a gente entender melhor os potenciais que estavam desenhados ali e saber se a gente conseguiu aproveitar as oportunidades que o Saturno retrógrado trouxe. E mesmo sendo o vídeo que recupera o movimento direto, vale a pena lembrar que no movimento retrógrado o planeta não está andando para trás. Nenhum planeta da marcha ré anda para trás, né? Eu não sei quem inventou isso, mas sempre que surge essa oportunidade eu gosto de pontuar. O movimento retrógrado é uma percepção que a gente tem aqui do planeta Terra, observando a órbita dos planetas em torno do Sol. Então, para a gente agora o Saturno vai voltar ao movimento direto, que seria transitar atrás do Sol. Então, por isso a gente fala que ele ficou direto, né? Mas se olhar o movimento do planeta, tá tudo certo, tudo normal, nenhum planeta andou para trás. A mecânica celeste é a mesma e a Terra sempre fica retrógrada, observada de algum outro planeta do sistema solar, e a gente sabe que o planeta não anda para trás, porque se assim acontecesse, interromperia seu movimento e tudo aqui seria destruído. Os temas de Saturno, né? Eu falo bastante de Saturno aqui no canal, principalmente tenho falado muito esse ano. E ano que vem a gente tende a intensificar, porque vocês vão saber nesse vídeo o que vai acontecer ano que vem. Mas o Saturno representa, né, a estrutura, responsabilidade, o tempo do Cronos, né, para os gregos, da sabedoria grega, né, o tempo que não é o nosso, o tempo de Saturno, o tempo que as coisas levam para amadurecer, para ficarem prontas, né, para dar os frutos. É também os rigores, as limitações, a ordem, né? A ordem cósmica. O Saturno está muito ligado a isso. Por isso que é uma energia que quanto mais a gente trabalhar, mais a gente consegue manifestar os potenciais, né? Realização, concretização, tudo que essa energia indica, né? Às vezes a gente fala do Saturno, que traz as limitações, os rigores, mas sempre é com o objetivo de manifestar o melhor possível dos resultados. Saturno quer que as coisas durem muito tempo, né? Resistam ao teste do tempo. Então, para isso, precisam ser muito bem feitas, muito bem estruturadas, para não balançar. Quando um trânsito forte, por exemplo, pode influenciar ali. Ele também é representado como um velho eremita, né? Então, sempre com aquela figura austera, magra, de barba longa, né? Grisalha. E tem ali também muita característica do estômago, né? Da barriga, que é aquela barriga negativa, mostrando o quanto ele é austero, né? Ele fica isolado na montanha, tem uma figura que representa inclusive o signo de Capricórnio, em que o Saturno é mostrado como um velho eremita, né? Magro, e que está sempre ali preparado para lidar com essas circunstâncias. Ele tem a rigidez e tem essa questão da maturidade. Então, sempre que a gente fala de amadurecimento, a gente está falando muito provavelmente da energia de Saturno. E isso é que causa o incômodo às vezes, né? Como ele é o velho sábio, a gente tende a desenvolver uma maior sabedoria, uma maior maturidade à medida que a gente envelhece com as experiências, vai entendendo como manifestar os potenciais e como cada vez mais a gente precisa fazer as coisas com um planejamento, né? Etapa por etapa, fazer bem feito, dando o nosso melhor, porque assim a gente garante a manifestação dos resultados. Também é uma energia para que a gente se responsabilize por tudo que a gente tem na nossa vida. Quando eu falo isso, é preciso lembrar também das situações, que existem vários contextos, várias situações, e que nem sempre é a gente mesmo que se colocou lá.
mas é necessário lembrar que a gente tem a possibilidade de sair da posição, não importa qual seja, desde que a gente traga para nós mesmos, traga para si mesmo a responsabilidade de modificação. Ele não gosta dessa coisa de terceirização de culpa, né? Porque fica parecendo que só os outros erram. É mais importante olhar as nossas falhas, né, no sentido daquilo que a gente pode aprender. Eu não acredito em falhas, eu não acredito em defeitos, né? Tudo são potenciais que a gente tem para desenvolver. A gente precisa chamar para si a responsabilidade. Então, se algo não foi feito com o melhor que era possível, já traz para si essa responsabilidade de que o resultado é uma consequência daquilo que não foi bem feito. Não no sentido da gente preocupar, buscar culpa, né? Se sentir mal, não pode errar, porque isso também são manifestações, mas são manifestações quando a gente ainda está aprendendo a trabalhar essa consciência do Saturno. Como eu falei, ele está muito relacionado à ordem cósmica. Então, às vezes, esses rigores, essas limitações, essas restrições, o julgamento, como eu gosto de falar aqui, né? Porque todo mundo adora essa palavra, julgamento, que traz a manifestação do punho de ferro do Saturno, que nada mais é do que um professor que está interessado que a gente aprenda as lições. No passado, ele já foi visto como grande maléfico, né? Principalmente na Idade Média, e muita gente ainda considera assim, não tenta trabalhar o Saturno, morre de medo, né? Principalmente quando vê ali, a gente fala do julgamento, da foice, né? Dessas coisas que parecem muito agressivas. Ele também é tido como o senhor do karma. Então, muitas dessas representações que a gente tenta passar da energia, que era, na verdade, para a gente aprender a lidar com a força da vida, né, e manifestar os potenciais, é tido como negativo e causa ali um medo, um receio e até uma certa repulsa, principalmente quando se refere a questões de amadurecimento e velhice. Então a gente tem uma ilusão de que a gente vai permanecer jovem para sempre. A gente pode fazer as coisas de qualquer jeito sem sofrer as consequências. E quando fala de consequência, então, nossa, parece que está colocando todo mundo de castigo. E não é isso. É, na verdade, o resultado, né? No princípio hermético da causa e efeito. Então, tudo aquilo que a gente faz vai trazer um efeito, né? Mas tudo aquilo que a gente tem hoje é um efeito de uma causa. Então, a consequência nada mais é do que isso. Aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Independente do que seja, nós estamos sempre semeando alguma coisa, às vezes de forma inconsciente a gente acaba lançando sementes negativas por aí. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais estão desenhados ali. Então essa é a mandala do momento em que Saturno recupera seu movimento direto, acontecendo no dia 4 de novembro, às 4h03 do horário de Brasília, mapa traçado mais uma vez aqui para Contagem. Saturno a 0 graus de Peixes, né, com um Szinho preto, que significa que ele já recuperou o movimento direto e a partir de agora está terminada a retrogradação. Ele iniciou o movimento no grau 7 de Peixes e retrogradou na eclíptica, né, ou seja, dá a sensação de que voltou para trás para a gente até o grau 0. E aí aquela história, né? O pessoal que tiver planetas pessoais nessa faixa do 0 aos 7 graus de Peixes vai sentir a passagem do Saturno pela terceira vez. Ou seja, ele passou a primeira vez após o ingresso, né, iniciando algum assunto. Saturno manifesta rigores, limitações, restrições, né, costuma minguar as coisas daquilo que ele toca se a pessoa não estiver preparada para aprender as lições. Então é muito importante quem tem aí planetas pessoais, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, ascendente, meio do céu e outros pontos também no mapa, no signo de Peixes, principalmente no início de Peixes, se atentar, porque na primeira vez ele iniciou o assunto, na segunda vez ele passou revisando o assunto, ou seja, era a oportunidade de aproveitar, de mudar, de né, fazer ali as correções necessárias, aprender a postura, principalmente porque agora, quando ele passar pela última vez, vai concretizar o assunto e pode ser mais desafiador mudar essas áreas da vida. Então, primeira tarefa é ver onde está o signo de Peixes no mapa natal
e o que tem ali no início, né? Não só o signo de Peixes, daqui a pouco eu vou mostrar também como que ele vai afetar outros signos. A gente nota que o Saturno não faz aspectos, né, nesse momento em que ele recupera o movimento direto, né? Então, de certa forma, ele está, né, solto, né? Similar a uma lua fora de curso, porque ele não recebe influências de outros planetas, ou seja, é ele, né, e os temas que ele representa, como eu falei lá no início. A partir de agora, né, a gente vai ter uma progressão até chegar em 2024, mais precisamente a partir do ano novo astrológico, né, no dia 20, muito provavelmente no dia 20 de março, eu ainda não calculei, e a partir dali a gente tem a regência de Saturno no ano, né? No 7º ano após o início de sua regência de 36 anos. Então é um período que a gente precisa prestar mais atenção e nós temos de agora até março para entender melhor as energias de Saturno e trabalhar melhor isso. Trabalhar com uma forma mais estruturada, com responsabilidade, né? Trazendo para si a responsabilidade, principalmente mais com uma postura humilde de verdade, né, que não é de submissão, que não é de se submeter, se sacrificar, etc., mas de se colocar como um aprendiz da vida e deixar que a vida ensine para a gente aquilo que a gente precisa aprender e, a partir dali, trabalhar essa energia de Saturno. Só que não adianta saber disso, saber do trânsito de Saturno e achar que vai escapar. Ninguém escapa, né? Todos nós, em algum ponto, né, tá em algum nível de aprendizado e que precisa de um reforço, né? E ele vem com esse punho firme, com esse pulso, né, com um professor dedicado que quer que a gente aprenda. Então, por mais que a gente saiba, vai passar na minha casa 5 aqui, então vou ficar de olho porque eu já sei e o Saturno não vai me pegar. Esse tipo de coisa não existe. O que vai existir é que se realmente não tiver, se realmente há uma preparação, se tiver ali uma área fértil, o que vai acontecer é que o trânsito dele não vai ser o incômodo que costuma ser para a maioria das pessoas que não tem consciência dessa energia do Saturno, que costumam brigar, que costumam, né, espernear e só aprende quando a coisa já está no nível crítico. Então, essa é a diferença. Ou seja, todos nós vamos passar pelos rigores, pelas limitações, pelas restrições, pelas exigências, vai balançar tudo aquilo que não tiver muito bem construído, mas o principal é que a gente aprenda. Colocando nessa postura de aprendizado, a gente tende a lidar melhor, a faturar com mais facilidade isso tudo que ele está trazendo para nós. Aí os signos afetados, né? Bem rapidinho, eu falei de 0 a 7 de Peixes, que desde março desse ano, de 2023, o Saturno está em Peixes, fazendo aí, né, o seu trânsito pelo signo, impactando o signo. Além do signo de Peixes, de 0 a 7 de Virgem, mesma coisa, vai ser bem afetado porque está na oposição, né? Então, é um aspecto de desafio também, um aspecto que costuma trazer oscilações, né? Às vezes vai se sentir mais livre, às vezes se sente totalmente restrito e por aí vai, dependendo do que tiver nessa faixa. Outros signos afetados, né? O próprio signo de Gêmeos também, de 0 a 7 de Gêmeos, de 0 a 7 de Sagitário, né? E ainda energia forte. 0 a 7 de Touro e 0 a 7 de Capricórnio, né? É uma energia forte. E aí vem os trígonos, a energia fluente, de 0 a 7 de Câncer e 0 a 7 de Escorpião. Basicamente, os signos que não serão afetados porque estão muito próximos e não formam aspectos relevantes é Aquário e Áries. Né? Mas aí precisa ver toda a mandala para garantir que de fato não está ali com um trânsito mais intenso de Saturno. Leão e Libra também são afetados, mas é uma energia de desenvolvimento e não chega a ser um incômodo muito intenso, mas de toda forma é preciso prestar atenção. E de onde vem a luz nessa mandala? Vem do ascendente a 19 graus de Libra, que pede que a gente tenha equilíbrio, harmonia, né, diplomacia. Considere o outro, considere as relações, né? As relações que são, principalmente aquelas que são mutuamente benéficas, traz um refinamento para essa mensagem que o Saturno está trazendo. Então, às vezes a gente pode lidar de uma forma mais racional até com isso, e não
deixar que as emoções do signo que ele está passando, né, as águas profundas ali do peixe sejam reviradas para trazer ainda mais intensidade. Um outro ponto também que pode ajudar é o meio do céu em Câncer, né, a 13 graus, a bússola ali, o norte apontado para um signo que é conhecido por ser sensível, empático, ter a capacidade de acolhimento, de proteção, de tudo aquilo que a gente pode ter um toque mais sensível e ajudar também nesse ponto do Saturno. Além disso, o próprio signo de Peixes, que é onde ele está, né, trazendo o amor incondicional. Então, quanto mais a gente tiver empatia, compaixão, né, olhar para o outro com esse amor incondicional, lembrar que o outro é uma parte do todo e que nós todos estamos, né, somos a mesma coisa, somos um só. Quanto mais a gente tiver essa visão, melhor vai ser para dar essa suavizada também nas exigências, não só com os outros, mas também com a gente mesmo, porque a coisa vem do coletivo, né? Acontece no coletivo, a gente vê um monte de coisa acontecendo, mas o principal é modificar o seu interior. Então é isso tudo que eu vejo nessa mandala, né? Espero que seja útil aí, esse momento que ele recupera o movimento direto, vamos aproveitar porque temos até março de 2024 para aprender a lidar melhor com essas exigências, com essa energia, com o punho de ferro de Saturno. Passada a oportunidade da retrogradação, que era justamente a gente entender esses temas, né? Amadurecer essa consciência, desenvolver de forma positiva e não ficar com esses receios, como eu falei lá no início. Agora, recuperando o seu movimento direto, a tendência é de cristalizar, ou uma palavra mais adequada para o Saturno, de concretizar aquilo que foi revisto. Então, por isso que eu falei, a oportunidade da gente mudar comportamentos, né? Principalmente esses comportamentos mais sociais, de certas regras, mas, acima de tudo, a nossa postura com a gente mesmo, com a nossa própria vida, no sentido da responsabilidade, no sentido da maturidade, no sentido de dar o melhor de nós sempre, e isso acaba resolvendo até mesmo a questão da culpa. Quando a gente olha para trás e pensa, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter feito aquilo, e vem aquela culpa, isso tudo é quebrado se a gente pensar, mas eu estava aprendendo e dei o meu melhor. Sempre que a gente coloca essa energia do melhor, já quebra com essa questão da culpa, porque não é bem isso. Manifesta dessa forma porque a gente ainda tá, né? A gente ainda resiste ao aprendizado. Mas o principal não é sentir culpa e nem é culpar os outros. Porque assim, né, não há aprendizado. Foi culpa daquela pessoa, foi minha culpa aquilo ali. Então fica aquele sentimento negativo que não traz o aprendizado, não deixa que a gente aprenda. Às vezes é complexo entender isso, que a gente precisa se colocar numa postura humilde de verdade, de aprendizado, e que isso não necessariamente quer dizer culpa. Mas quando fala de tirar a culpa, o pessoal fica, mas é inconsequente, não sei o quê, e não é nada disso. Na verdade, é se responsabilizar sem o apego, né? Sem o medo e sem a prisão que a culpa representa. E o Saturno concluindo essa retrogradação no signo de Peixes, onde está desde o dia 7 de março de 2023 e permanece até 2025, 2026. Datas que eu já falei aqui, né, um pouco a respeito dos movimentos importantes que a gente vai ter a partir de 2025 e 2026, quando vai acontecer a conjunção entre Saturno e Netuno no signo de Áries. O vídeo está aqui no canal para quem ainda não assistiu, começar a se preparar melhor. Enquanto isso, a gente tem que aproveitar a energia que o Peixes traz para o Saturno, inclusive o amor incondicional, para a gente trabalhar principalmente a partir de 2024. E falando sobre 2024, o que vai acontecer, né? Eu já falei outras vezes também que a gente está num ciclo regido por Saturno de 36 anos. E esse ciclo teve início em 2017. Ou seja, agora, né, no próximo ano, em 2024, o Saturno vai reger o ano
completando o período do primeiro centênio desses 36 anos, ou seja, se passaram 7 anos desde que começou a sua regência, e quando isso acontece, isso não sou eu que falo, né? Tem muita gente falando a respeito, vai acontecer o que é chamado de julgamento, no sentido de que aquilo que não foi bem estruturado, não foi bem trabalhado internamente, principalmente na questão da justiça. O Saturno tem um pulso firme e ele não tolera injustiça, ele não tolera as coisas feitas de qualquer forma, ele não tolera imaturidade e arrogância. Então, quanto mais a gente entender isso, melhor vai ser para passar pelo ano de 2024, que vai ser o primeiro centênio, né, desde a sua regência, iniciada em 2017. Aí a gente tem que pensar, será que vai ser um ano onde a gente vai ter uma colheita positiva? Vamos olhar a humanidade, né? Porque são movimentos que nos afetam individualmente, cada um tem que fazer a sua reflexão, mas principalmente o coletivo, né? Principalmente a humanidade, como ela está atuando, né? Manifestando aí desde 2020 para cá. O que se esperava, né, que com todo aquele caos, com toda a dificuldade, a intensidade, né, a porrada que foi 2020, 2021, que a gente tivesse atitudes diferentes. Mas o que a gente está manifestando é cada vez mais um comportamento como se a gente ainda estivesse num ciclo regido pelo Sol, onde chamar a atenção, aparecer, né? Buscar ali simplesmente o brilho pessoal, trabalhar as características que antes eram tidas como, né, como admiração, que a gente colocava as pessoas lá no pedestal, essa pessoa é tão não sei o que, né, artista, não sei o que, chamava atenção, ou saindo um pouco desse meio artístico, indo para o lado da liderança, nossa, fulano é tão inspirador, que não sei o que, mas era sempre o solar, só que isso já ficou para trás. Desde 2017 a gente vem com a principal energia do Saturno é essa questão da estrutura social, do coletivo. Não dá para ignorar a necessidade dos outros, né? Passar por cima de todo mundo ali para eu conquistar meus objetivos, como era muito comum na época que o Sol estava na regência. Agora a gente precisa fazer as coisas muito bem feitas. Às vezes, muita gente alcançou sucesso simplesmente aparecendo, né, falando qualquer coisa, chamando atenção de forma negativa, mas ali trazia o sucesso. Isso dificilmente vai continuar acontecendo enquanto Saturno for o regente aí desses 36 anos, desse período maior. E isso é tão verdade que de 2017 para cá a gente tem visto um monte de gente caindo, né? Um monte de falsos gurus, falsos profetas, falsas pessoas que eram tidas como liderança e por aí vai. Pra gente ver que não é brincadeira. E ano que vem, 2024, vai acontecer um novo chacoalhão. E eu queria chegar aqui e falar que vai ser tudo lindo, maravilhoso, que a gente evoluiu, que a nossa consciência, né, teve um amadurecimento coletivo muito grande, a gente respeita o outro, a gente respeita as diferenças, o nosso mundo está sendo respeitado, né, no sentido de que a gente, vamos lembrar da austeridade de Saturno, que é pegar aquilo que a gente precisa e não em excesso. Mas nada disso está acontecendo, né? De 2020 para cá as coisas pioraram bastante. Eu já falei isso outras vezes e tudo indica que 2024 vai ser um ano de muito rigor. Do Saturno realmente dá esse chacoalhão na gente para ver se mais uma vez, né, a partir de 2025, a gente vai ter ali vai ter um despertar. Porque acho que essa é a palavra, a gente precisa despertar para um monte de coisa que a gente até sabe, eu acredito que todo mundo sabe disso que eu tô falando lá no fundo, só que por uma razão ou outra decide ignorar. Quanto mais a gente ignora, pior a coisa fica.
porque esse brilho do sol, essa sorte que a gente aprendeu tanto a valorizar, a reconhecer, né? Aquelas pessoas que dizem que se fizeram por si mesmas e destacam e chamam atenção, isso já não vale mais, porque se não tiver uma estrutura, se as coisas não tiverem sendo muito bem feitas, com responsabilidade, no sentido de que aquilo que eu faço, né, eu tenho responsabilidade sobre aquilo que eu coloco para o mundo, né? E isso é muito importante. Esse nível de consciência tem que ser desenvolvido, porque do contrário, tudo vai ser tirado de nós, né? O chão vai sumir embaixo dos nossos pés e a gente já está vendo a manifestação disso. Tem outros trânsitos, não necessariamente a Sol, Saturno, mas então, né, os conflitos aí, as guerras que estão acontecendo, a gente vê que já há um caminho, né, pavimentado para 2024 que não vai ser nada fácil. Então, como que a gente chega aqui, como que a gente vai chegar no próximo ano e falar que vai ser tudo lindo, maravilhoso, que a gente aprendeu maravilhas, a nossa consciência, para que a gente colha só os resultados positivos. Só que o que precisa ser feito a partir de agora é trabalhar internamente, né? Eu falo muito isso aqui, a gente vê o mundo lá fora, o que está acontecendo, igual eu faço aqui, para vincular, né, para a gente ver a manifestação do que está no céu correspondendo com a Terra, mas o trabalho principal é interno, essa lapidação, essa consciência, e quanto mais a gente entender dessa energia do Saturno, melhor vai ser. Principalmente quem vai passar pelo retorno de Saturno, ou quadraturas, né? Ou tá marcando ali os períodos de 7 em 7 anos no mapa natal em 2024. Aí tem que correr o quanto antes, entender isso e se preparar da melhor forma possível, mas o principal é desenvolver essa consciência, entender que tudo precisa ser feito com ordem, com disciplina, com responsabilidade, e que aquela energia mais jovial do Sol não vai nos levar muito adiante, porque o Saturno só deixa a regência em 2052. Para fechar, a gente ainda tem o amor incondicional de Peixes até 2026. Então é aproveitar isso, né? Às vezes fica parecendo que é tudo muito drástico, mas a gente tem que lembrar que o amor incondicional é a forma que a gente tem de lidar com essa energia, mesmo que seja para os nossos erros, né? Para as nossas características que ainda estão em desenvolvimento, nós todos, eu também, estamos no jogo do aprendizado, a gente está aqui para aprender. Então não tem esse negócio de que acabou, é o fim de tudo, né? 2024 vai acabar tudo, porque nós estamos aprendendo. E essas consciências que nos auxiliam, uma delas é o Saturno, entende isso. Então, quando a gente se colocar, cada um de nós, a princípio, mas coletivamente, como seres que ainda estão em aprendizado, estão tentando o seu melhor, apesar de tudo, o que é difícil, né? Quando, por exemplo, tem uma guerra acontecendo, mas enquanto há vida, há esperança, né? Um clichê aí que é muito válido nesse momento, o que ajuda a gente também a olhar para os outros com um olhar mais empático. O Peixes traz isso também. Então, às vezes, o Saturno vai vir com rigor, mas a gente tem essa energia do signo de Peixes que pode ser favorável até mesmo para lidar com o punho de ferro de Saturno. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber mais sobre o retorno de Saturno, os trânsitos de Saturno, as influências que ele pode estar trazendo para o mapa, tem um link para me chamar no Zap e marcar a sua consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.